Neste segundo tópico sobre a epiderme, nós vamos falar sobre as células comuns da epiderme. Bom, a epiderme é um tecido complexo. É um tecido complexo porque possui vários tipos celulares. Possui as células comuns, que a gente vai ver que varia em número de camadas, e possui células especializadas, os estômatos, tricomas, células buliformes e litocistos. Por esse motivo, por possuir uma variedade grande de células, as comuns e as especializadas, a epiderme é classificada como um tecido complexo. As células comuns da epiderme, como o próprio nome está dizendo, ela não tem nenhuma especialização, nenhuma função especializada, a não ser revestir o corpo da planta. São células geralmente vivas e com vacúolos, com paredes finas, formam uma camada compacta, dando proteção mecânica ao órgão, elas têm um formato tabular, então a gente poderia até comparar essas células com um revestimento cerâmico de uma casa, por exemplo. Aqui, quando fala que elas têm um formato tabular, é um formato achatado. Quando fala que elas formam uma camada compacta, dando proteção mecânica, a gente pode fazer uma analogia com o revestimento cerâmico, as cerâmicas e os azulejos, né? Que tem uma função de proteger, são achatados, são tabulares e são colocados muito próximos uns dos outros com a função de revestir e proteger. As células epidérmicas podem conter idioblastos, com cristais, mucilagem, óleos e pigmentos. Inclusive na aula prática que nós fizemos o corte paradérmico, nós fizemos corte paradérmico de células epidérmicas de Rod de Scollo, onde nós vimos o pigmento antocianina na epiderme, da face abaxial da folha. Essas células comuns da epiderme, elas variam em número de camadas, e isso gera uma classificação da epiderme de acordo com o número de camadas. No corte transversal, aqui eu tenho dois cortes transversais de folha. Neste primeiro corte, eu vejo que a gente tem uma única camada de células epidérmicas. Aqui eu tenho a cutícula, e aqui eu tenho uma única camada de células epidérmicas. Reconhecer a epiderme é muito fácil, é o tecido mais externo, é o que está em contato com o ambiente. Então eu tenho apenas uma camada de células epidérmicas, portanto eu classifico essa epiderme como a epiderme uniceriada. Na figura de baixo, eu vejo várias camadas de célula. Aqui está a cutícula, eu tenho uma camada, duas camadas, três camadas, e nessa região eu tenho uma quarta camada. Nesse caso, não é tão simples a classificação da epiderme. Por quê? Porque se todas essas células se originaram da protoderme, eu posso classificar essa epiderme como uma epiderme multisseriada. Porque a condição para que um tecido seja epiderme é que ele se origine da protoderme, que é o tecido meristemático que dá origem à epiderme. Porém, a única certeza que eu tenho é que essa primeira camada de células se originou da protoderme. As demais podem ter se originado ou da protoderme, e aí eu classifico a epiderme como a epiderme multisseriada, ou elas podem ter se originado do meristema fundamental. Aí eu classifico a epiderme como a epiderme uniceriada, com várias camadas de hipoderme. Hipoderme já é uma indicação de que essas camadas abaixo da epiderme se originaram do meristema fundamental. Isso está muito bem explicado no próximo slide. Então, a primeira camada de células da epiderme, a mais externa, tem origem na protoderme. Isso não resta dúvida. As camadas abaixo da primeira camada, nós podemos ter dois casos. Se elas tiverem origem na protoderme por divisões periclinais, que são paralelas à superfície deste meristema da protoderme, então nós podemos classificá-la como a epiderme múltipla ou multisseriada. Todas as células vieram da protoderme.
Porém, se estas camadas, abaixo da primeira camada, tiveram origem no meristema fundamental, então classificamos a epiderme como uma epiderme uniceriada, porque essa aqui nós temos certeza que veio da protoderme, né? E as demais camadas são denominadas hipoderme, pois se originam do meristema fundamental. Pois bem, só de olhar um corte, tem como a gente saber se as células se originaram ou da protoderme ou do meristema fundamental? A resposta é não. Para a gente saber isso, nós temos que fazer um estudo de ontogenia. Nós temos que pegar o primórdio foliar, identificar a protoderme, acompanhar o desenvolvimento da protoderme e do meristema fundamental para saber de onde essas camadas de células se originam. Então, caso vocês encontrem no trabalho prático, no material de vocês, uma epiderme com várias camadas, vocês devem fazer uma classificação condicional. Né? Então, vocês vão fazer a seguinte descrição. A epiderme apresenta várias camadas. Se todas elas se originaram da protoderme, trata-se de uma epiderme multisseriada. Mas se as camadas abaixo da primeira camada se originaram do meristema fundamental, trata-se de uma epiderme unisseriada com a presença de camadas de hipoderme. Para se elucidar essa questão, só fazendo estudos de ontogenia. Então é uma resposta condicional, uma vez que nós não sabemos ao certo a origem dessas camadas abaixo da primeira, porque nós não fizemos o estudo de ontogenia. Existe, porém, um caso clássico na literatura de epiderme múltipla que nós podemos afirmar, porque já foi feita ontogenia, que é o caso do velame das orquídeas. O velame é essa epiderme multisseriada. Como a orquídea é um grupo amplamente conhecido, nenhum de nós precisa ser um botânico especialista em reconhecimento de planta para reconhecer uma orquídea. Qualquer pessoa, por menos entendida de planta que ela seja, ela, ao bater o olho numa planta, ou colocar o olho numa planta, ela sabe reconhecer que é uma orquídea. Então as orquídeas são amplamente conhecidas e já foram feitos vários estudos que comprovam que, de fato, essa epiderme múltipla aqui da raiz das orquídeas que essas várias camadas de célula da raiz da orquídea são originadas da protoderme, portanto constitui uma epiderme múltipla, que inclusive tem um nome especial, velame. Aqui no corte transversal dessa raiz, nós observamos essas várias camadas de célula. Essas células, o velame, as células têm uma característica interessante. É um tecido morto, todas as células morrem, elas têm um espessamento, uma parede com barras de celulose, com espessamento de celulose, que ajuda a manter a arquitetura desse tecido, que confere proteção mecânica à parte interna da raiz, e em muitos estudos o velame é interpretado como um tecido que absorve água e sais minerais suspensos na atmosfera, uma vez que nas orquídeas epífitas elas absorvem água também e nutrientes direto do ar. Nas próximas videoaulas nós vamos abordar as células especializadas da epiderme.